Por que o processo natural e fisiológico do envelhecimento acomete de forma negativa as mulheres? Porque ao longo dos anos nós ouvimos e naturalizamos que o envelhecimento é ruim para a mulher, que o envelhecimento deixa a mulher invisível, que a mulher deixa de ser vista ou deixa de ser bela depois de 50, de 40. Mas isso não é verdade. Nós temos a nossa beleza de cada idade. Você pode se ajudar, fomentando o seu bem-estar, a sua autoestima, de várias formas, né? Com tudo que nós propomos aqui no rejuvenescimento integrativo e outras formas que tem por aí. Você não precisa é, ficar nesse desespero, né? Que o desespero feminino pelo processo de envelhecimento foi o que criou esse enorme mercado de procedimentos que prometem trazer a juventude de volta. Então, mulheres de 60, 70 anos querem voltar a ter um rosto de 20, o que não é possível, né? Então fica uma coisa meio forçada. Muitos procedimentos deixam as pessoas com uma fisionomia muito parecida também, o que faz com que as mulheres comecem a perder a sua própria identidade. O que nós percebemos hoje são pessoas com um sorriso muito parecido, né? Essa região da boca, por conta de alguns procedimentos que estão na moda, fazem com que as pessoas fiquem parecidas. E aí perde-se a identidade, perde-se a graciosidade. A graciosidade é um conceito que tem relação com a leveza, com a fluidez, e não com o enrijecimento, né? Quando você plastifica o seu rosto de alguma forma, você fica com uma fisionomia mais tensa, mais artificial, e é muito mais leve, mais fluido. Aceitar, sim, que você tem 70, que você tem 60, que você tem 80 e que você é bela nessa idade que você tem. Já para os homens, inventaram uma história que o homem, quando envelhecia, ficava mais charmoso. E a mulher não, a mulher é como se fosse uma decadência, e para o homem não, ai, fica mais bonito, grisalho. Eu até acho também, só que não é o homem que fica mais bonito depois que fica velho, é a mulher que acostumou a ter esse olhar de que um homem pode envelhecer e a mulher não. Então, nos doutrinaram ao longo dos anos para pensar dessa forma. Mas não é verdade. Eu vejo hoje mulheres lindas de 70, 80 anos sem nenhum procedimento no rosto, né? Que se cuidam de forma natural e com alimentação saudável, exercícios. E tudo que nós propomos aqui no rejuvenescimento integrativo é que você possa se cuidar, fomentar esse autocuidado, para estar melhorando a sua autoestima, para que você consiga se cuidar e se olhar no espelho e gostar do que você está vendo e aceitar ali as marcas do tempo e ver que você mesma, aprendendo a fazer os seus exercícios, aprendendo a se cuidar, você está conseguindo fazer com que o seu rosto seja um rosto mais leve, mais saudável, né? Que as suas marcas sejam amenizadas através de exercícios, massagens, técnicas muito simples que não colocam em risco a sua saúde. Porque sim, algumas técnicas colocam em risco a saúde, e principalmente a saúde de quem não tem dinheiro para pagar por procedimentos. Porque quem pode pagar vai procurar os melhores profissionais, né, mais qualificados nessa área, e aí assim não vai correr risco. Mas o modismo, ele chega para quem não pode pagar também. E aí? E aí essas pessoas vão em outros profissionais que não são tão qualificados, que não são tão sérios, e isso começa a virar um problema de saúde pública, porque essas pessoas começam a ficar deformadas, começam a ter questões relacionadas à saúde bucal, orofacial, e tudo isso começa a um crescente de questões, né, de problemas aí em relação a isso.
Então, quanto mais você aprender a se cuidar, você ter consciência da sua idade, agradecer por tudo que você viveu, por todas as emoções que você pôde viver ao longo dos anos que deixaram você com o rosto que você tem hoje. Porque o rosto, ele é registro fiel de tudo que nós vivemos ao longo dos anos e nós não temos como apagar o nosso passado. Então, esse desespero pela juventude, pelo resgate à juventude, ele é uma ilusão, porque por mais que você fique, né, com o rosto todo esticadinho, você vai continuar a ter 80, 70 anos. Então, o meu recado é esse para vocês. Vamos nos acolher, né, juntas nesse processo de envelhecimento. Os homens inventaram essa mentira, né? Isso foi inventado pelos homens. E eu sempre brinco, se você pudesse inventar uma mentira que te favorecesse, qual seria?